Bom dia para vocês. Então, o que a gente está trabalhando? Vamos relembrar um pouquinho, né? Na aula passada, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo membrana e como que as substâncias acabam entrando ou saindo das células, né? Então, lembrando, nós estamos estudando citologia. Quando a gente fala de citologia, a gente está vendo a estrutura celular, nós estamos vendo o que tem numa célula, os tipos de célula, nós estamos vendo as estruturas desta célula, diferentes tipos de célula. Então, tudo isso entra em citologia. E assim, o que acontece? Nós estamos avançando, ou melhor, vamos para vocês entenderem, nós estamos entrando numa célula. Então, nós começamos falando aqui, ó, ontem, sexta-feira, desculpa, dessa estrutura que é uma membrana, e agora nós vamos entrar na célula, né? Vamos entrar nessa célula e vamos falar o que tem lá dentro dessa célula. Aí vem a pergunta: o que tem dentro da célula? Né? Nós temos que ter o quê? Estruturas que façam com que ela fique viva. Beleza, vamos lá. Para ficar mais fácil. O que é que você tem dentro de você que faz com que você permaneça vivo? Isso, todo mundo assim, vai, junto, vamos lá. São os órgãos. Muito bem. Então, na célula, o que eu vou ter dentro? Eu vou ter organelas, que são os órgãos celulares. Então, são esses desenhinhos que a gente já ouviu falar. Eu fui preparando vocês para esta aula. O que mais que eu tenho dentro dessa minha célula? Nós temos essa estrutura dentro dela aqui, ó, preenchido com uma substância. E esse espaço todo, onde é que estão as organelas? Aonde está o nosso núcleo? É um espaço que é o título da nossa aula de hoje. Ou seja, é o citoplasma. Está aqui, ó, cara. Então, se eu perguntar para você o que é um citoplasma, você vai falar para mim que é o quê? O espaço interno, tá? É o espaço interno da célula. Então, o citoplasma é o espaço. Só que esse espaço ele está vazio, ele está cheio, que é que eu tenho nele? Então vamos lá. Então, quando eu falo de célula, você deve lembrar, existe uma membrana, que é um envoltório celular, membrana plasmática, citoplasmática. Quando eu entro na célula, tá? Quando eu entro na minha célula, vamos ver aqui, quando eu consigo entrar na minha célula, significa que eu consegui passar por esta membrana. Lembrando, a membrana é uma dupla camada formada por fosfolipídios, que tem permeabilidade seletiva, ou seja, deixa as substâncias entrarem. Então, eu vou entrar na minha célula. Quando eu entrar na minha célula, aonde que eu vou cair? Ou melhor, aonde que eu vou estar depois que eu passei pela membrana? Eu vou estar nesse espaço, que a gente chama de citoplasma. Então, esse espaço aqui, ó, é chamado de citoplasma. Ok? Bom, o que é que eu vou ter nesse espaço chamado de citoplasma? Quais são os componentes do citoplasma? Ou melhor, o que é que eu tenho ali? Então, o citoplasma é o espaço, ok? O que é que eu vou ter ali? Número 1. Vamos ver lá, ó. Desculpa, gente. O que eu vou ter lá? Eu vou ter, número 1, se minha caneta escrever. Número 1, eu tenho o núcleo. Ah, professor, então o núcleo está no citoplasma? Sim, ele está dentro da célula. Tudo que está dentro da célula, no primeiro momento, está dentro do citoplasma. Ah, mas espera aí. E se eu falar de um procarionte para você? E aí, como é que fica essa situação, galera? O procarionte tem um núcleo verdadeiro? Não. Ele tem um núcleo individualizado? Não. Mas ele tem um núcleo? Sim, que nós chamamos de nucleóide. Esse nucleóide vai estar voando, onde é que ele vai estar? Ele vai estar dentro da célula, no citoplasma. Então eu posso falar que o núcleo está ali? Sim, tanto em procarionte quanto em eucarionte. Ok? Então,
Vamos lá. O que mais que eu tenho ali dentro? Nós já falamos algumas coisas aí. O que mais que nós temos ali dentro dessa minha célula? Número 2. Então, o núcleo, tranquilo. 2. O que é que eu tenho ali? Eu tenho as organelas. Certo? Então, eu tenho as organelas também nesse meu citoplasma. E 3. 3 e último. Calma, gente. 3 e último. Quem é a próxima coisa que nós temos nessa estrutura celular? 3. O citoplasma ele está vazio, está cheio, está preenchido com alguma coisa? Ele está preenchido. Preenchido com uma mistura de água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios. Então eu tenho uma grande solução ali no meu citoplasma. E essa solução nós chamamos de hialoplasma. Então, olha lá, o que eu tenho no citoplasma? Eu tenho o núcleo, eu tenho as organelas e eu tenho um gelzão, uma solução. Esta solução é chamada de hialoplasma. Muito bem. Se é uma solução, lá vem da química agora, né, galera, que a gente já vem trabalhando. Eu tenho que ter um solvente. Falamos disso semana passada. Esse solvente é a substância que dissolve, que nos seres vivos sempre vai ser a água. E daí nós temos um soluto. Lembra que nós falamos semana passada? O soluto vai ser o algo, a substância que está no solvente, que pode ser dissolvida ou não. Quando eu falo em soluto, você vai lembrar o seguinte, ó, o que eu tenho nesse meu hialoplasma? Eu vou ter sais minerais, eu vou ter lipídios, eu vou ter carboidratos, eu vou ter proteínas. E ainda eu vou ter ácidos nucleicos, que são as estruturas que formam o DNA e o RNA. Então agora nós já sabemos o que tem no citoplasma: núcleo, organelas e hialoplasma. Esse meu hialoplasma, que é uma solução, uma mistura de soluto e solvente, eu vou ter a água como solvente e eu vou ter vários solutos. Os sais minerais, os lipídios, os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos. Muito bem. Sabendo disso, qual é a primeira coisa agora, depois que a gente já conhece o hialoplasma? O que é que eu tenho de importante e que é o que a gente vai tomar o maior tempo da nossa aula de hoje? Nós vamos conhecer as organelas e saber o que as organelas citoplasmáticas vão fazer. Então, a primeira coisa, para ficar fácil para você lembrar, galera, ó, organela, órgão. Nós temos vários órgãos dentro de nós, formando os nossos sistemas. E eles são responsáveis por fazer funções, desempenhar funções, para fazer a gente ficar vivo. Produzir energia, captar oxigênio, jogar fora dióxido de carbono, jogar fora substâncias que não fazem bem para nós, fazer digestão. Então, nós temos órgãos para fazer isto. E as células apresentam organelas. Então, as organelas, elas são como órgãos nossos, mas elas são órgãos das células. Então, elas desempenham funções para deixar a célula viva, ok? Quando a gente fala em organela, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, ó, as organelas, elas vão ser divididas primeiramente em organelas não membranosas, ou seja, não são formadas por membranas, e organelas formadas por membranas, que nós vamos chamar de organelas membranosas. Nossa, professor, fiquei impressionado com isso, né?
Se uma é não membranosa e não tem membrana, a outra, que é chamada de membranosa, tem membrana. Então, as organelas elas podem ser não membranosas ou membranosas. Ok? Perfeito, gente? Então, eu vou chamar de organelas membranosas e organelas não membranosas. Lembrando, se é uma organela não membranosa, não é formada por estrutura de membrana. Se é uma organela membranosa, é formada por membrana. Tá, nós temos uma outra coisa que nós trabalhamos há algum tempo. Quando a gente fala em procariontes e eucariontes, além da diferença de ter núcleo organizado ou não, quando a gente fala em eucariontes e procariontes, a gente deve lembrar o seguinte: as organelas chamadas de membranosas só estão presentes em eucariontes, certo? Somente em eucariontes. Então, procarionte não tem, né? Exatamente, não vai ter. Então, o eucarionte não tem organela membranosa, mas tem não membranosa? Tem, e a gente vai ver agora. Beleza, gente? Vamos lá, então. Ó, a primeira organela que a gente vê, você vai anotando, por favor, tá, gente? Vai, põe teu caderninho aí do lado, vamos seguir o normal da sala de aula ali. Vai fazendo as suas anotações, lembrando que vai estar gravado depois, mas vai fazendo as suas anotações agora, vai aproveitando teu tempo, tá? Então, esse meu desenho está mostrando um núcleo, está mostrando o espaço chamado de citoplasma, certo? A membrana e vários desenhinhos aqui no meio. E esses desenhinhos, o que são? Esses desenhinhos são as organelas. E a primeira organela que a gente está mostrando para você aqui, ó, que eu estou mostrando para você, são os ribossomos. Os ribossomos são pequenos grânulos formados por proteína e RNA ribossômico, tá? Então, o meu ribossomo ele vai ser formado por proteína mais RNA. Muito bem. Ele é formado por membrana? Não. Então, o ribossomo é uma organela não membranosa, galera. Ó. Então, a nossa primeira organela é uma organela não membranosa. Aí vem a pergunta para você. Essa organela não membranosa, chamada de ribossomo, ela está presente em procariontes e eucariontes ou somente em eucariontes? Ela é não membranosa. Você vai encontrar esse ribossomo aonde? Vai encontrar em pró e também vai encontrar em eu. Se ela não tem membrana, se ela não é formada por membrana, melhor assim, significa que eu encontro em procariontes e também em eucariontes. Ok? Beleza? Vamos lá. Agora a coisa mais importante. O que é que esse cara faz? Qual é a sua função? Qual é a sua função? Extremamente importante. Ele vai fazer síntese. Ó, síntese é formação, é construir. Então, essa estrutura chamada de ribossomo, ela vai ser responsável pela síntese de proteínas. Ok? Então, o ribossomo está presente em procarionte e eucarionte. Está presente, agora você pensa assim, está presente em todos os tipos de célula. Obrigatoriamente, todos os tipos de célula têm ribossomo. Qual é a sua função? A função do ribossomo é a síntese proteica. Então, é sintetizar, formar, construir proteína. Ok? Da onde que esse cara vem?
Qual é a sua origem? Vamos escrever aqui, ó. Escrever aqui para você, ó. Origem do ribossomo. A origem do ribossomo é uma estrutura chamada de nucleolo. Presta atenção nesse cara que eu vou fazer perguntas sobre ele. Então, da onde que vem o ribossomo? O ribossomo vem de uma estrutura chamada de núcleo. Presta atenção, quando a gente for falar de núcleo, vou falar mais sobre esse núcleo. Vamos lá, galera. Então, segunda organela citoplasmática. Retículo endoplasmático. Já ouviram falar dele? É muito, claro, toda, né? Parece besteira, mas todas as organelas são importantes. Mas ela faz umas coisas bem bacanas e vai ser muito importante. Olha lá. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui é o núcleo. E esses desenhos esquisitos que nós estamos vendo aqui, ó, o que é? É o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático está praticamente ligado ao núcleo e ele vai ser canais. Ó, já vou dar a dica. Vão ser canais membranosos, ou seja, canais formados por membranas. Portanto, essa minha organela, ela vai ser uma organela membranosa. Ok? Então, ela vai ser formada por membrana. Aí vai lá. A próxima pergunta. Eu encontro essa organela em procarionte, eucarionte, nos dois, em nenhum. Como é que é? Se é formado por membrana, significa que eu só vou encontrar em eucariontes. Certo? Em eucariontes. Procarionte vai ter... Peraí, gente, que eu estou falando de procarionte, eucarionte. Quem que é o procarionte, galera? Quem que são os procariontes? São os organismos sem um núcleo organizado. Beleza, mas me dá um exemplo, né? Para a gente solidificar esse negócio, né? Concretizar esse negócio. O que é um procarionte? Um exemplo, uma bactéria. Uma bactéria tem retículo endoplasmático? Não tem retículo endoplasmático. Então agora você vai pensando que vai dificultando um pouquinho para ele vai ter que se virar de outras formas. Por quê? Olha lá, ó. O retículo endoplasmático ele vai ter funções. Qual é a função desse cara? A função número 1 desse cara vai ser o transporte de substâncias. Transporte de substâncias. Então, olha aqui para o meu desenho. Ó. Então, por exemplo, o núcleo produz um negocinho ali que eu estou desenhando para você. Ó. O núcleo está produzindo ali, ó, uma substânciazinha. Essa substância vai sair do meu núcleo e vai andar por esses canais aqui, ó, igual eu estou fazendo. Ó. Tá? Ele pode andar aqui, vir e cair nesse vizinho aqui, ó, e continuar se deslocando dentro de uma estrutura que parece um labirinto. Olha que interessante. Quando a substância anda dentro do retículo endoplasmático, esta substância não entra em contato com o citoplasma. Essa é uma grande importância, porque no citoplasma eu vou ter várias substâncias, inclusive enzimas, que podem mudar essa minha substância, mas eu não quero isso. Então, como eu não quero isso, o que é que eu faço? Eu protejo ela. Eu vou proteger ela, fazendo com que ela se desloque dentro de um labirinto formado por proteínas chamado de retículo endoplasmático. Tá? Então, número 1, transporte de substâncias. 2, o meu retículo endoplasmático ele vai fazer síntese. O que eu falei que é síntese, galera? O que eu falei para vocês agora há pouco que é síntese? Síntese é formação. Então, significa que esse cara vai formar coisas. Muito bem. Vamos ver se vocês se ligam nisso. Você está vendo que o meu desenho é diferente. Existe algo mais rosinha, mais clarinho aqui,
e um roxinho mais fortinho aqui. Mas não é só isso. Você pode ver que esse cara aqui parece que ele está doente, ele está cheio de bolinha, ó. Conseguem ver isto? Presta atenção lá, ó. Estou mostrando para vocês no slide. Ele está cheio de bolinhas. Parece que ele está doente, mas não. O que são essas bolinhas? Essas bolinhas, deixa eu apagar aqui que vai atrapalhar meu slide. Opa! Essas bolinhas, o que são? Essas bolinhas são são ribossomos. Muito bem. Agora é só você ligar o conhecimento do slide anterior com agora. Se eu estou falando que essa estrutura vai fazer síntese e tem ribossomo, vai fazer síntese do quê? Vai fazer síntese de proteína, tá? Então, se eu tenho ribossomo nessa estrutura, então significa que ele vai sintetizar proteína. E aonde eu tenho ribossomo, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Olha lá, ó. Retículo endoplasmático rugoso. Tá? Rugoso porque tem os ribossomos. Qual é o outro nome, galera? O outro nome é granular. Granular. Então, o retículo endoplasmático que tem ribossomo se chama rugoso ou granular. E a sua responsabilidade é transportar substâncias e sintetizar proteínas. Agora, se você vier aqui, ó, um pouquinho mais para trás, nesse pedacinho um pouquinho rosa mais clarinho aqui, ó, que eu estou marcando para você agora, aqui, ó. Esse cara é o retículo endoplasmático, mas ele não tem ribossomos. Ele pode ser chamado de rugoso? Não, ele não tem ribossomos. Então, ele é chamado de retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso não tem ribossomo. Se não tem ribossomo, não faz síntese proteica. Então, ele vai fazer outra coisa além do transporte. Então, ele vai fazer transporte de substâncias e ele vai fazer a síntese de lipídios. Ok? Então, vamos lá. Vamos recapitular esse nosso slide para a gente passar para o próximo. Então, o retículo endoplasmático é uma organela membranosa, presente, então, portanto, só em eucariontes, tirando bactérias e cianobactérias, todos os outros seres vivos, ok? Faz o quê? Transporte de substâncias dentro desses seus labirintos membranosos e faz a síntese de duas coisas, proteínas e lipídios. Faz a síntese de proteínas no retículo endoplasmático rugoso, que é onde eu tenho o quê? Ribossomos, aqui, ó. Então, esse cara faz isso. E o outro pedaço é chamado de retículo endoplasmático liso, ou seja, sem ribossomos. E esse cara vai fazer o quê? Vai fazer a síntese de lipídios. Ok? Lembrando, o rugoso pode se chamar granular e o liso pode se chamar, portanto, agranular. Sem, né? Sem grânulos. Vamos lá, gente? Continuando. Mais um cara chamado de complexo. Chamado de complexo de Golgi. O complexo de Golgi foi descoberto por um pesquisador chamado de Camilo Golgi. E daí recebeu o sobrenome dele, Golgi. E é chamado de complexo porque ele é uma estrutura formada por várias bolsas. Olha lá, ó, várias bolsas. Várias bolsas, olha a dica, se liga. Membranosas. Portanto, trata-se de uma organela membranosa.
Se é uma, vou marcar aqui em cima para você, ó, é uma organela membranosa, MB, membrana. Se é uma organela membranosa, significa que está presente em eucariontes. Está presente em procariontes? Não. Então, está presente em todos os animais, todas as plantas, os fungos, as algas e os protozoários. Então, é uma organela membranosa e está presente em eucariontes. Vai marcando lá, galera. Vai fazendo a sua anotação. Bom, eu falei que essa estrutura chamada de complexo é uma estrutura formada por bolsas. Bolsas membranosas. Está aqui uma bolsa. Está aqui outra bolsa para você. Está aqui outra bolsa. Outra bolsa para você. Então, no mínimo, nós temos 4 bolsas. 4 bolsas membranosas. Ok? E essas 4 bolsas membranosas, desculpe, 4 bolsas membranosas, cada bolsinha dessa aqui, eu chamo de, desculpa, vou apagar, não era esse pedaço, e sim esse. Muito bem. Essas bolsas eu chamo de diquitiossomos. Diquitiossomos. Escrevi de novo que ficou ruim. Então, os diquitiossomos, diquitiossomos. Cada bolsinha dessa, então tá aqui, ó, uma bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas e assim por diante. Cada bolsinha dessa se chama de diquitiossomo. Uma bolsa mais várias bolsas, eu formo um complexo de bolsas. Por isso que eu chamo de complexo de Golgi, porque foi Camilo Golgi que descreveu. Vamos lá. O que é que essa organela faz? Então vamos escrever lá, ó, função. Muito bem. Tranquilo, gente. Vamos lá. Número 1. Ela vai ativar. Número 2, ela vai desativar. Número 3, ela vai secretar. 4, vai excretar substâncias. 5, forma parede celular. 4, tô louco. 6, forma acrossomo. Ok? Então, tudo isso aqui é função do complexo de Golgi. E daí eu falo ativar, desativar, secretar e excretar o quê? Substâncias. Certo? Então, o que é que o complexo de Golgi vai fazer? O complexo de Golgi vai ativar substâncias, desativar substâncias, secretar substâncias, excretar substâncias, formar parede celular dos vegetais e formar o acrossomo. Ah, professor, eu não sei o que é secreção, eu não sei o que é excreção, eu não sei o que é parede celular, eu não sei o que é acrossomo. Ótimo! Essa era a minha ideia agora, porque todas essas coisas são coisas que eu vou pedir para vocês em atividades e que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, para finalizar, um apanhado geral do que a gente viu hoje. Nós vimos o quê? As diferenças entre indivíduos que têm e não têm organelas membranosas,
a estrutura do citoplasma, quem está no citoplasma, o que é formado em aloplasma. E nós vimos a função, como é e origem do ribossomo, do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Ok? Tudo isso é um pedaço, uma parte da nossa aula sobre organelas. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que eu vou postar isso para vocês, vou postar os exercícios da semana passada e dessa semana para vocês e dar um prazo para vocês fazerem. Qualquer coisa que vocês tiverem, dúvidas, me procurem, chame no WhatsApp, chame no e-mail, no Discord, tá? Beleza? Um abraço para vocês e vamos encerrando por aqui.